Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então vamos dar sequência às nossas aulas, de administração mercadológica. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, dentro dessa nossa proposta, de trabalho. E esse tema ele é bastante relevante porque nós vamos falar do marketing empresarial. Nós vamos falar de uma estrutura como um todo do marketing empresarial. Lembrando que a gente viu na aula anterior macroambiente, comportamento do consumidor, tá? Vocês vão ver que a questão do marketing, ela sempre vai estar interagindo e vai estar trabalhando em consonância. Um assunto sempre está ligado com o outro e nenhum assunto é desconexo, Então, muitas vezes pode representar que nós estamos falando da mesma perspectiva, mas são condições diferentes. Então, é extremamente relevante que vocês vejam, verifiquem todas as aulas, com bastante cuidado, façam as anotações, porque é a partir daí que o conhecimento vai sendo gerado, tá? Um detalhe que eu gostaria de lembrar vocês é que na próxima aula nossa, dia 12/5, nós vamos trabalhar com o composto de marketing, preço e produto, É uma aula mais curtinha, uma aula mais rápida, até porque vocês terão uma avaliação para responder, para elaborar a avaliação em si. Tá? Então, fiquem atentos, porque assim, vocês só terão acesso à avaliação a partir do momento que as duas aulas anteriores estiverem sido verificadas. Tá? Então isso é bastante relevante. Tá? E ali nesse quadro, então, vocês podem ver que a nossa primeira aula a gente já fez, dia 28/4. Hoje a gente está começando essa nossa nova aula com o tema marketing empresarial. Bom, para começar, eu gostaria de provocar vocês com uma reflexão em que o Carlson ele diz o seguinte, que um funcionário sem informação não pode assumir responsabilidades. Ou seja, se desconhecer a atividade, ele não pode estar à frente de nada. Mas um funcionário que recebe a informação não pode deixar de assumir a responsabilidade. Então veja o quanto isso é relevante, Relevante no sentido de que se eu tenho que tomar uma decisão, seja ela qual for, partir para um novo segmento, partir para uma nova estrutura dentro da minha empresa, eu tenho sim que ter as informações. Caso eu não tenha essas informações, o funcionário tranquilamente vai se eximir dessa responsabilidade. Tá? Então, enquanto marketing empresarial, nós podemos puxar o pensamento do Cobra, e o Cobra acaba citando um outro professor, o Richards, que lá de 73, que ele apresenta um modelo chamado de 4As, que é o que nós vamos ver hoje. Então ele está dizendo o seguinte, que o marketing empresarial, ele deve, ou deveria ser embasado na análise, na adaptação, na ativação e avaliação. Ou seja, os 4As que foram nomeados pelo Richards em 1973. Nesse modelo, ele descreve a interação da empresa com o seu meio, tudo isso com relação aos objetivos. E através de ações e ferramentas do composto de marketing que realmente funcione. Ou seja, quando eu olho para o mercado em si, vendo a questão do marketing empresarial, o que eu enxergo? Tá? Eu consigo verificar toda uma estrutura sendo montada? Sim ou não? Não adianta eu reclamar do mercado ali fora. Hoje, por exemplo, e se vocês perceberam nas redes sociais, vocês vão notar que houve uma crescente muito grande dos níveis de propaganda que estão tendo hoje. Todos os negócios estão se promovendo de maneira absurda pela internet. Tá? Algumas coisas nós sabemos que vai acabar não decolando. Outras coisas são de extrema relevância para o dia a dia. Mas o marketing não vai ser mais o mesmo depois de todo mundo confinado, acessando redes sociais a todo momento. Então, ao mesmo tempo que nós estamos passando por uma crise em vários tipos de negócio, observe que o segmento da tecnologia é o segmento que está na ponta do desenvolvimento hoje. Desde que
esse conhecimento, desde que essas pessoas que estão na área tecnológica saibam lidar com o contexto das forças que estão vigentes no mercado. A economia, a política, a sociedade, a concorrência, a legislação e a tecnologia e a interação da tecnologia com as empresas, né? Muitas empresas sequer pensavam em trabalhar no modelo hoje deslocado, né, do ambiente empresa, e vem os home office, que até então era só uma palavra bonita para designar quem estava em casa trabalhando, ou um ou outro indivíduo que poderia trabalhar dessa forma, e agora isso se tornou uma realidade para praticamente, né, não vou dizer 100%, mas talvez 80%, 60%, 70%, né, da população brasileira hoje, da população mundial, trabalhando, né, em home office. Percebam, estava todo mundo, e todo mundo reconhecia que isso iria acontecer. Mas num tempo maior, com o tempo, tinha pessoas que estavam pensando em primeiro ter aposentadoria e depois migrar para esse mercado. Mas as coisas mudaram muito rapidamente. Então esse efeito de mudança, ele evidentemente que causou um impacto, né, nas organizações. E aí, se nós voltarmos lá na nossa frase inicial da aula, vocês vão ver que um funcionário sem informação não pode assumir responsabilidades. Ou seja, quantos que não tinham a informação, ou não sabiam acessar sistemas, ou não conseguiam navegar em plataformas, ou sequer, eu tenho, né, alguns alunos que até agora estão ainda tendo dificuldade em ter contato com as plataformas que nós estamos usando. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns outros que, a partir do momento que tem essa informação, eles têm que assumir a responsabilidade, né, de estar ou não fazendo a atividade. A partir do momento que você sabe, você tem que assumir tudo isso. Então essa questão, esse primeiro A, né, de análise, ainda ele traz o seguinte, que eu tenho que buscar os meios para identificar quais são essas forças existentes, né? Ou seja, isso não cai por acaso, né? Existe a pesquisa mercadológica, né? Existe o sistema de informação e marketing que tem que fluir. Recentemente, né, uma instituição de ensino publicou que os números, por exemplo, que nós estamos tendo hoje da pandemia não são números 100% reais, né? Se estima que haja pelo menos, né, 30% a mais dos valores que nós estamos tendo acesso. Mas isso foi feito através de pesquisa mercadológica, mas não pode ser validado, uma vez que os órgãos competentes, né, as estruturas de saúde não estão repassando essa informação. Ou seja, não está sendo tratada toda a informação da maneira com que é adequada. Então, daí a análise recai sobre a estrutura de focar naquilo que realmente pode ser comprovado. E tudo isso, a partir do momento que tudo isso é feito, o objetivo começa a ser outro, né? Começa a se identificar como que as coisas acontecem. E voltando para o marketing, né, nós podemos dizer assim, como que as pessoas compram, onde elas compram, quando elas compram, por que elas compram, quem compra, né? Porque a partir do momento que eu tenho algumas respostas para essas perguntas, eu consigo estimar, de certa forma, né, qual é a demanda, ou seja, quanto que o mercado estima comprar. E aí eu posso determinar o potencial, né? Pensem vocês que numa área de tecnologia, por exemplo, eu não posso focar em ser um desenvolvedor de sistemas e esperar que o meu sonho seja realizado quando eu desenvolver apenas um sistema, tá? E aí o que nós temos? Nós temos o segundo A que surge, que é a adaptação, né? E a adaptação, como o próprio nome diz, é a adequação, né, daquilo que você tem a ofertar para aquilo que o mercado quer adquirir, né? Então, quer dizer, às vezes eu tenho que mudar características de qualidade, às vezes eu tenho que mudar características de marca, de embalagem, de preço. Às vezes eu tenho que mudar características de distribuição do meu produto. Ou seja, parece muito, né, a nossa realidade. Então, quando
né, o Richard fala disso em 73, ele está falando de um mercado ainda muito a se desbravar ainda, né? Ou seja, essa adaptação ela pode ser reconhecida como a interpretação do ciclo de vida, né? Seja de uma empresa, seja do produto, né? Porque os produtos vão entrar e vão sair dentro do mercado, a tecnologia vai chegar e vai passar, entende? E é essa relação que nós estabelecemos com o mercado, e quando eu falo essa relação com o mercado, eu estou falando da relação também concorrencial, ela é também chamada de composto de produtos. Ou seja, eu tenho produtos que vão estar no mercado em alguns momentos e tem produtos que vão sair do mercado em alguns momentos. Mas, né, a marca ela se mantém. Tá? E a partir disso, dessa visão mais analítica, nós temos a ativação. E a ativação é quando dá o start, né, quando dá o pontapé inicial para me promover o meu produto. Né? Ou seja, eu vou, além de eu ter um produto, ter uma praça, né, ter um preço adequado, eu também consigo ter uma promoção. Mas a promoção dentro daquilo que o mercado quer. Né? Os elementos que são chave para a questão promocional, né, tem a ver com a distribuição, ou seja, quais as políticas que eu uso para distribuir. Né? E quando eu falo em distribuição, eu estou falando em entrega. Então pode ser que eu mande sem frete, pode ser que eu mande com frete, mas com tempo reduzido, pode ser que o meu produto tenha frete, o meu produto demore a chegar, mas ele chegue bem embalado. Né? Que é um exemplo muito simples aqui, provavelmente alguns de vocês, ou um ou outro, já comprou um produto, por exemplo, da China, que chegou na tua casa, apesar da demora, mas ele chegou muito bem embalado e na maioria das vezes os produtos chegam intactos. E eles vieram do outro lado do planeta. E isso mostra muito, né, que aquilo que é mostrado, a preocupação com a qualidade, a preocupação com que o produto chegue até o cliente é muito forte, né, nos países asiáticos, né, que estão, de certa forma, desbravando o mercado. Né. E a avaliação, fechando esse ciclo, ela é aquilo que dá a competência necessária para os gestores analisar aonde estão acertando e aonde estão errando. Né. De certa forma, é uma espécie de auditoria que é feito para tentar neutralizar aquilo que é preocupante e, em outros momentos, tentar fomentar, né, aspectos que sejam fortes da empresa, aspectos que melhorem os negócios, aspectos que elevem, né, a rentabilidade da organização. Para isso é evidente que os fatores externos, né, a legislação, a questão do público em geral, né, aquilo quem consome, quem não consome o produto, ou até mesmo os concorrentes, né, e potenciais concorrentes que estão entrando no mercado, entende? A densidade demográfica que eu tenho nas regiões, tudo isso são fatores chaves para se colocar na balança e voltar ao primeiro estágio, né? Então, voltar lá no primeiro A. Tá? Então, tudo isso que nós começamos a perceber é que a análise, né, a adaptação, a ativação e a avaliação é um ciclo. Né? Então, todo esse cenário ele é um cenário que ele é construído diariamente. Né? Então, quer dizer, mas então isso são ferramentas, são modelinhos. Não. Pensem no seguinte, eu não quero que vocês entendam que o que eu estou passando aqui nesse momento ele é como se fosse, né, uma embalagem. Né? Isso aqui é uma caixa. Tá? Isso aqui é uma caixa. Então, essa caixa serve para transportar alguma coisa e eu tenho uma tampa e essa tampa fecha essa coisa. Né? A partir do momento que eu não vou usar mais isso acaba sendo lixo. Tá? Mas essa caixa amanhã ela pode ter uma nova utilidade. Tá? Talvez não precise mais da caixa, talvez isso já seja compactado em no próprio notebook. Entende? Aqui eu estou falando de um transferidor de slide. Tá? Então quer dizer, mas o transferidor de slide eu comprei separado da minha máquina, amanhã esse transferidor de slide já vai vir junto com a máquina, ou vou fazer isso pelo meu celular,
Ou seja, são N fatores ou N condições que nós podemos estabelecer que sim, que vão fazer a diferença a partir de todo esse processo analítico que nós falamos. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Agora a gente vai falar de ações de marketing, né? E o que são ações de marketing, né? Nós estamos analisando todo o nosso conteúdo com base no Philip Kotler, tá? Que é um dos grandes pensadores da área do marketing. Tudo bem? Então, de acordo com o Kotler, as ações de marketing elas devem seguir, né, algumas diretrizes para que a coisa possa fluir. Tá? A primeira delas diz que a empresa precisa construir uma credibilidade. E essa credibilidade vista, né, de uma condição administrativa, ela deve ser primeiro construída internamente. Tá? Deve haver uma cultura dentro da empresa onde as pessoas possam falar bem, né, do produto ou do serviço, né, sem ser uma coisa forçada, mas que seja uma coisa autêntica, que seja sincero, que seja honesto, né? Assim o mercado vai reconhecer que o produto também é. Então percebam o seguinte: construir a credibilidade, né? No segundo momento, é importantíssimo que haja segmentação de mercado. Segmentação do mercado significa focar naquilo que você realmente é bom. Tá? Eu acredito que existe às vezes uma confusão entre segmentar e diversificar. Ou seja, segmentar o mercado é você separar os públicos que você está atendendo, homem, mulher, criança, idoso, tá? Então você segmentou o mercado. Você vai atender esses 4 públicos? Se você não tenha a preocupação de direcionar esforços para um público que você não vai atender. Ou vai atender de uma maneira muito simplória, muito simples. Tome cuidado com isso, porque às vezes eu quero atender o pequeno, o médio e o grande empresário no que diz respeito a criar um software, por exemplo. Mas aí eu não tenho a dimensão, não tenho muito claro a dimensão de até onde eu posso ir e como eu posso fazer isso. E acabo, de certa forma, gastando muita munição para aquilo que não é relevante. Ou seja, eu tento agradar todo mundo e isso acaba não sendo efetivo dentro da minha empresa. Tá? Ainda, com isso, o que se espera? Né? Se espera que se crie uma marca. Tá? Ou seja, se vocês querem ir para o mercado, comecem hoje a pensar numa marca para a empresa de vocês. O que é uma marca, um logotipo, né? Um slogan? Tá? Ela é uma identidade. É uma identidade que a empresa pela qual a empresa é representada. Né? Aqui na tela vocês têm alguns exemplos, né, dessas identidades, né? E cada uma delas vocês com certeza já viram, né? Ou pelo menos a grande maioria vocês conhecem muito bem. E isso é o que? Isso remete a uma série de valores. Né? Então se você olha para o símbolo da McDonald's, o que você lembra? Se você olha para o símbolo da Coca-Cola, o que você lembra? Se você olha para o símbolo da Nike, o que você lembra? Qualquer uma dessas marcas que vocês conheçam, que estão na tela, à medida que vocês veem ela, vocês já remetem a alguma coisa. Então quer dizer, poxa, a Mercedes é carrão, é qualidade, é muito caro. Então quer dizer, são identidades, né, que a tua marca precisa criar. Então, ponto de partida, crie, né, uma marca. Além disso, são vários itens, e eu separei 5 aqui, que eu chamei de ações que são diferencial. Né? Então, primeiro, não tenha medo de propaganda. Tá? A propaganda propaganda, né, a etimologia da palavra é propagar. Né? Vem de propagar. Ou seja, vem de divulgar, vem de expor, vem de tentar fazer avançar, né, o teu trabalho. Tá? Então é importante ter propaganda. Se você não anuncia, diz o ditado que você se esconde. Tá? Mas é interessante você pensar que assim, eu preciso fazer propaganda.
Eu não estou dizendo para você fazer propaganda de qualquer maneira, estou dizendo que é necessário fazer propaganda e é extremamente relevante pensar, é inteligente pensar sobre fazer propaganda. Qual o canal que o meu cliente... Veja como é importante. Se eu sei que, por exemplo, o meu público é só o público idoso, eu vou ter que descobrir qual é o canal, né, ter contato com esse idoso. Pode ser o rádio, pode ser o rádio, pode ser hoje o Insta, pode ser o Insta. Mas, e aí eu foco toda a minha capacidade de propagar, né, de fazer propaganda para essa rede de contato, ou seja, que vai atingir o meu público-alvo. Tá? No item 5 nós temos o seguinte, ó, não mostre onde você está. Tá? Ou seja, onde que você está, qual que é a sua localização. Ensine, né, desenhe se for o caso, deixe de uma maneira muito agradável, né, como que as pessoas chegam lá. A McDonald's tem isso muito enraizado, né? Geralmente os pontos, né, aonde ela está geralmente são esquinas, né? Mesmo no shopping center é muito comum você, talvez seja a coisa mais clássica que fique numa praça de alimentação, é uma loja do McDonald's geralmente numa esquina, né, dentro da praça de alimentação. Nas ruas também acontece a mesma coisa, ou seja, são pontos privilegiados, onde são pontos que estimulam uma referência. Tá? O item 6 diz, descubra os hábitos de mídia dos seus clientes, que vem a bater com o que eu já falei lá no item 4, não ter medo de ter propaganda. Ou seja, o que os teus clientes leem, o que eles assistem, do que eles gostam, do que eles não gostam. Às vezes é interessante falar do que o indivíduo não gosta, para que se possa estar em sintonia com o teu público. Né? Outra ação de marketing é esteja alerta, ou seja, aproveita todas as oportunidades. Né? Uma rápida vasculhada na internet hoje, vocês vão conseguir ver muitas pessoas falando das oportunidades que foram criadas no período agora de mudança, né? Porque nós não estamos evoluindo, nós estamos mudando, né, o nosso jeito de ser, nós estamos mudando a condição que nós estamos vivendo, né? Porque mudança é diferente de evolução. Por quê? Porque evolução você evolui até para a morte, né? Até a doença evolui. Então, evolução nem sempre é uma coisa boa, tá? Mas mudança sim, mudança tem uma condição muito interessante. Outras ações de marketing ainda, que eu chamei de conexão. Esteja conectado, né? Economize, né? Economize. Se você não tiver uma máquina de fazer dinheiro, e hoje ninguém tem, né? Já tiveram, isso já teve, tá? Você tem que tomar cuidado, porque se você investe demais, você pode perder dinheiro. Então, quando você não pode comprar alguma coisa, né, para dentro da empresa, ou não pode investir, por exemplo, em grandes campanhas de propaganda, não faça isso. Tá? Mas também não faça mal feito. Às vezes você acaba imaginando que a empresa, uma forma de você divulgar pode ser o Facebook, mas aí você tenta fazer a coisa muito simplória. E para a maioria dos negócios, em alguns momentos é melhor não fazer a propaganda, né? Porque acaba estragando a imagem. Tá? Se você não tem um certo dinheiro para fazer isso de maneira bem feita, então restringe o investimento. É um fator de economia. O 9º item ali, lembre-se que o marketing ele significa conquistar e manter o cliente. Então o importante não é a primeira visita que o cliente faz à sua loja ou seu negócio, mas é a partir da segunda em diante. Então quer dizer, se geralmente a primeira conversa é uma conversa muito de prospecção, né? Então quer dizer, você vai lá fazer uma investigação. Isso acontece com qualquer um de nós quando nós vamos numa loja pela primeira vez, a gente olha muita coisa. Dependendo do que nós formos comprar, nós acabamos não comprando, né, no primeiro momento. A gente vai, olha, pesquisa, vai numa outra semelhante, até você tomar a decisão. Então perceba que de nada adianta eu chamar o cliente e conseguir trazer ele com propaganda, com mídia, com tudo bem feitinho até a minha loja, mas ele não voltar mais. Então eu tenho que criar estratégia para que ele volte, né? Para que ele possa ressignificar o fator compra dele a partir
da minha empresa, tá? Procure ficar sempre ligado, né? Esse é a última das ações de marketing. Ou seja, hoje é quase que uma incoerência falar disso, né? Estar ligado. Mas percebam que nem sempre há informação, quem tem a informação detém o conhecimento. Tá? Por quê? Porque você tem um calhamaço de informação, muitas vezes, e essa informação, se essa informação não é do teu ramo, é inútil, né? Tem muita gente que sabe muita coisa e ao mesmo tempo não sabe nada. Por quê? Porque acaba sabendo sobre particularidades inúteis de determinadas coisas. Tá? Saber a taxa, né, de câmbio do ien, se você não é desse cenário, saber qual é a altura das tábuas da maré, né, para esse inverno, também não resolve se você não é pescador. Então tem muita gente que acaba tendo muita informação inútil na cabeça, e isso é muito fácil de se ter hoje, porque a poluição que nós temos na área da informação é muito grande, e em alguns momentos é desnecessário. Então foca, né, naquilo que é relevante, esteja ligado naquilo que é relevante. Tá? Marketing se faz no presente, né, e não faz isso numa situação diferente. Então marketing é agora. Tá? Então quer dizer, eu estou fazendo marketing. Marketing é agora. Estou mostrando agora, não no futuro. Né? Não no futuro. Marketing é no presente. No futuro é outra coisa. Tá? E aí nós chegamos às funções do marketing, e para o Kotler, o marketing tem algumas funções básicas, então, a partir dessas premissas que a gente viu ali. Primeiro, detectar a necessidade do cliente, né, segmentar o mercado, adequar a distribuição física do produto. E lembre-se, o tema da nossa aula de hoje é marketing empresarial. Tá? Então nós até podemos falar numa outra aula sobre o marketing pessoal, né, você se vender. Mas o marketing empresarial, eu preciso ter essa leitura de como o meu cliente vê a minha empresa, como que ele vê o meu produto. Né? O marketing ele tem a função básica de vender o teu produto, ele tem o fator básico de ajustar o teu produto, de assegurar que o produto permaneça no mercado por um bom tempo. Tá? E aí só temos que tomar cuidado com a condição de criar uma diferença entre marketing e vendas. Né? Se fosse para vocês definir o que é marketing e o que é vendas, né? Como que vocês definiriam? Pensa um pouquinho aí. Né? Vou dar aí 2 minutos para vocês pensarem. Tá? O que é marketing e o que é venda. Tá? Pensa aí. Marketing, vendas. Qual a diferença? Existe diferença? Sim ou não? Tá? Então, na verdade, né, segundo os estudiosos, vendas, né, essas duas atividades, marketing e vendas, elas são atividades que se fundem. Tá? Não são a mesma coisa, mas elas se fundem. Se fundem no sentido de que vendas está dentro do marketing. Assim como o merchandising, assim como a propaganda, assim como a logística, assim como a distribuição. Então o marketing seria uma grande estrutura, né, invisível, que abarca todas essas condições. E vendas está dentro dessas condições necessárias para que a empresa possa existir. Então marketing, como voltando na etimologia, né, no significado da palavra marketing, se houvesse uma tradução literal, market, mercado, o ing da ação. Então quer dizer, marketing é o mercado em ação. E nesse mercado em ação acontece sim e tem o fator vendas, certo? Muito bem. Para que nós possamos entender de maneira mais adequada essa condição entre venda e marketing, né? Veja que o objeto do vendas é um produto, né? Ou um serviço. Tá? Como eu faço essa venda
é um meio. Então, quer dizer, eu vou vender esse produto ou vou promover ele. E qual que é o objetivo das vendas? É lucro, através do volume de venda. Então, quanto mais eu vendo um determinado produto ou um serviço, mais lucro eu tenho. Ok? Então, nós estamos falando dessa primeira linha, né, aqui dessa primeira atividade aqui, ó, tá? Então, vendas, enquanto objeto nós temos um produto ou um serviço, o meio para que essa venda aconteça é a promoção, né, é a entrega do produto, a venda propriamente dito, e o objetivo da venda é lucro, através do volume de vendas. Percebam que o marketing aqui, enquanto objeto, ele enxerga a necessidade dos consumidores. O meio para enxergar a necessidade dos consumidores é o marketing integrado. E esse marketing integrado, ele tem como objetivo o lucro através da satisfação dos consumidores. Então deixa de ser apenas visualizar o lucro pela venda e passa a ser visualizar a satisfação dos clientes. Tá? É mais ou menos como se nós enxergássemos assim, ó. O conceito de venda pode ser representado por esse modelinho que é só um fluxo, né? Produto e entrega para o cliente, que eu chamo aqui de mercado. Então só tem um fluxo, produto conecta com o mercado. Observe que o marketing, né, nesse diagrama, ele já é um conceito mais elaborado, né? Ele mostra uma preocupação com a marca da empresa, com uma preocupação do que a empresa é. Muitas vezes isso antes de colocar o produto ou serviço no mercado. Tá? E o sentido é inverso. Observe que produto, eu confecciono o produto e mando para o mercado. Então eu tenho aqui o produto e a flecha está no único sentido, aqui o azinho. Já no marketing, observe o seguinte, eu não parto daqui, né, do meu fornecedor de matéria-prima. Observe que eu parto do mercado, é o meu fluxo A, então o mercado me diz o que eu preciso, eu busco isso no meu fornecedor, a matéria-prima, tá? O meu fornecedor conecta com a minha empresa e aí sim eu conecto com o mercado. Observe que é a interpretação do desejo do cliente, né? Falar em marketing é falar da interpretação do desejo do cliente. Eu estou falando daquilo que o meu cliente quer. Tá? Vejam o que nós temos aqui, ó, nesse pequeno resumo, né, que eu preparei para vocês aqui. Ó. Século XX. Provedores de conteúdo, jornais, revistas, rádios. Emissoras de TV criam um enorme mercado baseado na produção de textos, áudio e vídeo. O mundo fica cada vez mais informado. Esses veículos atraem milhões de consumidores. Surgem os campeões de audiência. Anunciantes constroem grandes marcas que geram negócios muito lucrativos. No final do século XX, surge a internet. Veículos tradicionais entram na era digital fornecendo conteúdos em sites seguindo o modelo tradicional de publicidade ligada a conteúdo. A mídia interativa traz novos players, oferecendo serviços online, Instant Messenger, serviços de busca, comparadores de preço, serviços de e-mail. Atraem milhões de consumidores e parte da receita publicitária dos anunciantes. Surgem os novos campeões de audiência. Com esses serviços, consumidores passam a conversar entre si numa velocidade sem precedentes na história da humanidade. A comunicação entre os consumidores atinge uma escala e velocidade inimaginável. O mundo vai ficar cada vez mais conectado. O consumidor inicia a produção de conteúdos que será lido por outros consumidores. Surge o prosumer, o produtor e consumidor de conteúdo. Serviços de blog geram milhões de páginas de conteúdo sobre todos os temas possíveis. Jornalistas distribuem conteúdo sem precisar dos veículos tradicionais. A maior enciclopédia do mundo é criada, com conteúdo produzido pelos próprios consumidores. Surgem enormes repositórios de áudio, imagens e vídeos, fazendo explodir o volume de conteúdo digital disponível. Blogger, Wikipedia, Flickr, YouTube se tornam veículos globais e campeões de audiência. Os consumidores se organizam em comunidades sobre os mais diversos temas através das redes sociais. Orkut, Facebook,
MySpace, LinkedIn e outros serviços de redes sociais se tornam veículos globais e campeões de audiência. Redes sociais passam a oferecer publicidade segmentada por dados demográficos e interesses dos consumidores. Smartphones possibilitam acesso à internet sem fio a milhões de consumidores. Serviços e conteúdo online aumentam a audiência exponencialmente. O mundo vai ficar ainda mais conectado. A tecnologia WiMAX é disponibilizada nas maiores metrópoles do mundo, oferecendo internet wireless de alta velocidade. Tecnologia e-ink permite o desenvolvimento de e-books com capacidade de armazenamento de milhares de livros, revistas e jornais, permitindo o download desses conteúdos via WiMAX. É o início do fim da distribuição de conteúdo em papel. O volume de editoras especializadas em conteúdo digital cresce exponencialmente. Surgem milhares de rádios digitais oferecendo conteúdo em áudio personalizado e distribuído via WiMAX. Conteúdo televisivo oferecido via Internet on Demand torna-se cada vez maior. Volume de conteúdos disponibilizados no modelo pay-per-view, sem espaços publicitários, segue a mesma tendência. Equipamentos similares a celulares, com acesso WiMAX e Skype integrado, criam um novo padrão de telefonia, com custo fixo mensal e volume ilimitado de ligações para qualquer lugar do mundo. Consumidores passam mais tempo conectados a dispositivos digitais conectados à internet do que ligados a televisores ou lendo jornais e revistas em papel. Consumidores dão atenção a comunicações que geram envolvimento participativo. Os sites dos anunciantes conseguem atrair e envolver os consumidores. Os sites dos anunciantes tornam-se os campeões de audiência. Seu consumidor está cada vez mais conectado. Schleba, estratégias para um mundo cada vez mais conectado. O que nós vimos no vídeo anterior é o impacto das comunicações, né, dentro do marketing. Pinho, 2002, ele define o seguinte: a comunicação de marketing serve para levar a mensagem da empresa até o cliente, difundindo em todo o mercado as informações sobre os produtos, né, sobre os serviços, sobre o papel da empresa nesse mercado, e cria uma imagem forte, positiva na cabeça das pessoas que já são clientes e os potenciais que podem vir a ser. Tá? Observe que se eu começasse a nossa aula de hoje com essa definição do Pinho, nós estaríamos praticamente tendo toda a bagagem da aula. Né? Por quê? Porque a comunicação de marketing, a comunicação no marketing, é o grande segredo, talvez estratégico, né, que nós precisamos entender. Tá? O papel da comunicação dentro do marketing tem alguns, né, mas o principal deles é estimular o cliente a comprar. E o objetivo da comunicação do marketing, separado em três estruturas: primeiro é informar o comprador potencial da disponibilidade e da natureza do produto, ou seja, informar aos indivíduos lá fora que esse produto está disponível. Segundo, persuadir o cliente de que a compra do produto vai levar à satisfação. Convencer o indivíduo que, se ele assinar o Netflix, ele vai ter, né, momentos de satisfação com a família, assistindo filmes, séries que ele gosta. Ok? Então, persuadir o cliente. E o terceiro ponto, lembrar o cliente, né, que permanentemente da existência e da disponibilidade do produto. Tá? Se vocês pensarem em algum produto aí na tua cabeça, e quando eu falo produto, já veio a marca na tua cabeça, pode ter certeza que essa marca está fazendo a tarefa de casa, está atendendo, né, e atingindo o objetivo. O que se espera da comunicação, então? Que a comunicação crie uma consciência da marca, ou seja, que aquela marca de qualquer produto, ela acabe ficando gravada no teu consciente, no teu subconsciente. E sempre quando você falar de refrigerante, você vai lembrar de Coca-Cola, né? Sempre quando você falar de chinelos, vai lembrar de Havaiana. Tá? Então é essa a relação que nós temos. Tá? Persuadir, né? Mas antes disso, ampliar a percepção dos benefícios. Né? Então quer dizer, poxa, por que eu uso tal produto?
e a empresa, você, empresa, começa a mostrar todos os benefícios, né, do teu produto, a dar novos caminhos, né, novas utilizações para o teu produto, né, persuadir no processo de decisão, porque vai surgir um concorrente, porque eu vou comprar Bombril, né, enquanto marca, se eu posso comprar a Solan enquanto marca. Ou seja, os dois são, as duas marcas né, estamos tratando de palha de aço, mas qual é a melhor, qual é a pior? Então, quer dizer, será que eu não estou comprando só pelo impulso daquela marca? Tá? Encorajar o cliente, então, a comprar sempre esse nosso produto, a comprar sempre o meu produto. Tá? Isso é uma das grandes estratégias, né, que a comunicação tem. Tá? E aí, para que isso tudo aconteça, nós precisamos ter o endomarketing. O endomarketing, pela definição, né, seria um marketing que ele acabou nascendo com aquele que tem a capacidade de dentro para fora, de se promover de dentro para fora. Endo, né, endo. Então quer dizer, dentro da organização, dentro da empresa. Tá? O endomarketing, segundo o Kotler, ele vem para estabelecer uma relação mais próxima, né, entre o serviço e entre o produto. Né? De que maneira que isso tudo se comunica? De que maneira que isso tudo se entrelaça? Ele se entrelaça pela informação. A informação é o produto da comunicação interna dentro da minha organização, e ela é o objeto ao mesmo tempo que se estabelece na relação entre a empresa e funcionário. Então, o marketing interno. Né? Então, quer dizer, como que eu quero vender um produto se os meus funcionários não compram? É como se eu trabalhasse numa fábrica de portas, numa fábrica de janela, e a minha casa tivesse portas e janelas da concorrência. Entende? Ou seja, o meu produto não está sendo disponibilizado. Eu não vejo vantagens em eu ter aquele produto, eu não vejo diferenciais. Então eu busco diferencial na concorrência da minha empresa. Quantas vezes nós fazemos isso? Né? Quantos colegas de vocês que trabalham, por exemplo, numa revenda da Volkswagen e compram carros, né, da Chevrolet? Então, esse endomarketing, ele tem que ser trabalhado. Tá? É aí que acende e que nós temos a ideia. Né? Portanto, a informação, ela não deve ser apenas algo que desce de cima para baixo, todo mundo tem acesso. Ela tem que circular dentro da empresa de tal maneira que as pessoas se sintam confiáveis. Quanto mais informação a empresa disponibiliza, mais confiança as empresas têm para falar bem, né, daquele produto. Elas se sentem mais à vontade quando elas veem que existem dados reais, que existe base de sustentação para aquilo que elas querem comprar, entende? Para aquilo que elas estão praticando, que aqueles valores que estão lá escritos nas plaquinhas da empresa têm realmente significado quando elas olham para o produto. Então é do marketing, o marketing para dentro, né? O marketing dentro da organização. Tá? Bom, encerramos a nossa aula de hoje. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Tá? Até a próxima aula, onde nós vamos falar de preço e produto. Tá? Então as aulas vão ser mais curtinhas, as próximas aulas, né? Preço e produto, são rápidas, né? E na próxima aula nós vamos fazer, no final da aula, uma pequena avaliação. Tá certo? Que vai ficar disponível para vocês uma semana, como a gente já fez o acordo, tudo lá na primeira aula. Tá certo, gente? Valeu, muito obrigado, né? Um bom descanso para vocês e até o nosso próximo encontro. Beleza?